Hoje eu vou falar sobre o assunto aí, sobre os nossos queridos R. Torres da Nagasaki Mob, tá ligado, rapaziada? E os caras são brabo mesmo, tá ligado? Eu escuto as músicas deles, eu gosto muito das músicas deles, eu posso falar que eles são fenomenais, são muito foda. Então, rapaziada, hoje a gente vai falar sobre eles, tá ligado, rapaziada? E vambora, tá, galera? Bom, eles são artistas conhecidos, né, pela estética underground, um tipo de música assim que é bastante legal, sabe, rapaziada? Na minha opinião, sendo bem sincero, e por uma sonoridade que, principalmente nos últimos lançamentos, parece que aproxima bastante da atmosfera de trap e trap emo, né? Bom, eu sou do tipo que gosta um pouco de trap emo, não vou mentir pra vocês, trap é legal. Tá ligado? O trap é muito bom. Eu já escutei várias músicas de trap, Matuê, trap no estilo de... Tipo assim, vou pegar aqui M4, tá ligado? M4 do sentido do Marquinho, né? A música do Marquinho, por exemplo, que ele fez baseado em trap. Então, tipo assim, eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. Emo trap, galera. Emo trap eu também curto, tá ligado? Assistir algumas, né? Mas assim, bem pouca, mas eu gosto. É bom ver de vez em quando, tá ligado? Eles não necessitam, se prendem. Essa é vertente. Mas olhando para as letras e estatísticas dos últimos trabalhos, essa influência fica bem evidente. Nos últimos dias, diversos portais começaram a repercutir o momento delicado que eles estão vivendo após a desaparelhada. Nós vamos estar falando um pouco sobre música, tá ligado? Porque esse canal não é só de filme e animação, esse canal aqui é baseado tudo um pouco, e hoje a gente vai conversar aqui sobre trap emo, ou seja, trap, tá ligado, rapaziada? Praticamente trap, só que outro estilo de música. Rapaziada, eu não conheço muito trap emo, eu não vou mentir pra vocês, mas eu curto, eu já escutei algumas, gosto de algumas. Minha vibe é um pouco de trap, eu escuto um pouco de tudo. Então hoje, galera, nós vamos falar sobre quem, galera? Nagasaki Mob, do R. Torres, tá ligado? Bom, vamos lá, então. Ele é um artista... pela estatística underground, ou seja, um tipo de música até curto, tá ligado? Bacaninha, e por uma sonoridade que, principalmente nos últimos lançamentos, parece aproximar bastante da atmosfera de trap emo. Eles não necessariamente se prendem nessa vertente, né, rapaziada? Mas, olhando pela letra, estatística nos últimos trabalhos, ou seja, galera, eles dão uma diminuída ali, né, galera? Dão um diminuído no trabalho, não sumiram, né? O influenciador fica bem evidente. Nos últimos dias, então, como eu falei, galera, eles deram uma parada, desapareceu, né, das redes sociais, enfim. Mas pera, qual álbum? O NNEAB. O álbum que Dupla vem prometendo há alguns meses, que acabou tendo uma produção interrompida por questões relacionados à saúde mental dos artistas, né, galera? Que acontece com muitos artistas, né? Infelizmente, acaba isso acontecendo, tá ligado? É justificativa essa história começar a ficar mais pesada, tá ligado? Bom, galera, agora a gente vai mostrar aqui alguns portais aqui pra vocês, né? Vamos falar de alguns portais que fica evidente sobre isso, tá ligado, rapaziada? Sobre aí, então, a Nagasaki Mob, tá ligado? Que fica evidente, então vambora. Lembrando, deixa seu like se você já chegou aqui, se inscreve, ativa o sininho e a gente já volta aí pra mostrar mais sobre o que aconteceu com nossos bandos da Nagasaki Mob aí, galera, vambora. Dos artistas a gente vai ler aqui um pouco, a gente tá aqui nesse site aqui, se vocês quiserem procurar e dar uma olhada, rapaziada, tamo aí, beleza? Só dar uma olhada e dar uma procurada, tá ligado, galera? Ó, silêncio dos artistas alimentam especulações das redes sociais enquanto a equipe afirma o período foi a sua recuperação, tá ligado? Episódio recente debate sobre os impactos da pressão da indústria da música e a saúde mental de artistas independentes, tá ligado? E ali ele fala sobre o desaparecimento de R. Torres das redes sociais nos últimos meses despertou preocupação entre os fãs e movimento de discussões, né, da cena de rap nacional. Integrantes da Nagasaki Mob, artista interrompeu o cumprimento
a presença digital, justamente durante a frase final procurando INAB. Não existe amor em BSB. O próximo trabalho da dupla. Sem qualquer procedimento, tá ligado? Os artistas do estado de saúde, eles falam um pouco sobre o estado de saúde deles, tá ligado? Quando a música deixa de ser apenas uma arte, tá ligado, rapaziada? Vambora. Em uma das publicações, a equipe da Nagasaki Mob chama atenção para o efeito emocional enfrentados por muitos artistas. Ou seja, rapaziada, é aquilo, né, mano? Muitos artistas acabam deixando, assim como acontece em filmes, né? Justamente muitos artistas, porque às vezes quando ficam mal ou acontece alguma coisa, eles acabam desistindo, né, mano, dessa carreira e acabam migrando para outras. Então, ou seja, isso acontece, sabe, rapaziada? Isso aí realmente é uma coisa complicada aí dentro da música, não só na música, mas também aí nos filmes, tá ligado? Vocês podem ver, tem artistas aí que acabam desistindo da carreira ou acontece alguma coisa, o estado emocional, essas coisas, tá ligado? Bom, mas vamos ler, continuar aqui lendo aqui, ó, a busca constante da relevância e apreensão por números e comparação com os outros artistas. A necessidade de estar sempre produzindo, lançando, entregando, ou seja, rapaziada, é aquilo que eu falei, tá ligado? Irmão, a gente tem uma entrega de vídeos assim como funciona pra todo mundo, tá ligado? A gente tem uma data, a gente tem um horário, às vezes quando a gente tem que entregar rápido, tá ligado, galera? E acaba, mano, afetando muito a nossa vida emocional. A gente não tem muito tempo pra nada. Eu mesmo, rapaziada, sou assim, tá ligado? Às vezes quando eu não tenho tempo pra nada, eu não consigo fazer nada o que eu quero realmente. Então, isso acaba afetando não só problemas mentais nesse caso, mas muitas outras coisas. Então, assim, galera, é um pouco complicado, sabe, rapaziada? E as mensagens destacam que muitas das vezes a música deixa representar apenas um propósito artificial para se transformar em uma corrida permanentemente por resultados, tá ligado? Ou seja, é aquilo, né, que eu falei, acabei de falar ali, né, galera? Segundo o texto, a expectativa externa pode ultrapassar limites emocionais do próprio artista, ou seja, é aquilo que eu falei, tá ligado, rapaziada, sobre esses problemas mentais. Se vocês quiserem dá uma lida aí, tá ligado? A recuperação foi prioridade. Outra publicação esclarece que Retores permaneceu sobre acompanhamento médico durante esse período, enquanto rumores nas redes sociais familiares que as pessoas próximas concentram esforços exclusivos à sua recuperação. A prioridade que nunca responde rumores foi manter Retores vivo na recuperação, afirma a equipe, tá ligado? Então, finalmente o cara ali teve uma volta, foi atrás de médico. Então é o que a gente acaba achando, né, galera? Às vezes quando a gente tem que achar por causa de médico, por causa dessas coisas, porque a gente acaba, né, mano, tá ligado? Como eu falo, né, às vezes quando a gente tá passando por problemas, né, e a gente só vive dentro de um quarto, ou os caras como fazem ali, né, começam um trap, ou eles vivem dentro do estúdio, não saem, às vezes e às vezes quando sai, tá ligado? Passa por umas dificuldades na rua e essas coisas, então acontece, rapaziada, acontece. Então assim, galera, é complicado, situação aí de artistas é muito complicado, e quando a gente entra e migra para esses negócios da internet, a gente cada vez mais, né, enfim, acaba ali complicado, a situação complicada. Então, que bom que ele teve acompanhamento médico, graças a Deus tá bem, né? Expectativas para INBA, mesmo diante da pausa inesperada, a expectativa tornou NEAB, não existe amor em BSB, permanece elevada. Ou seja, galera, eles permanecem aí, então, graças a Deus, permanece aí, então. Então, assim, é isso aí, galera. No próximo álbum, por pessoas próximas do projeto como trabalho mais ambicioso e trajetório da dupla, aplicam ainda mais expectativas no seu lançamento. Aí, ó, viu, rapaziada? Então, bom, é isso aí, mano. Agora eu vou falar sobre o T-Part, que ultrapassa a música, ou seja, episódio envolvendo Retores também evidencia uma discussão cada vez mais presente no mercado criativo. Os efeitos das cobranças permanente por produtividade em ambiente
totalmente competitivo. É aquilo, né, galera? Eles têm competitividade com vários outros youtubers. Eu sou youtuber de gamer, rapaziada. Eu posso falar mesmo. Eu tenho competitividade, eu tenho que superar meus métodos todos os dias, tá ligado, rapaziada? E se eu não consigo superar esses métodos, rapaziada, eu acabo ficando triste, porque, cara, você pode ver vários cenários aí de games, por exemplo, galera, que é muito grande. Então, ou seja, galera, às vezes quando a gente não consegue, e a gente fica mal, tá ligado? A gente quer desistir. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Em um cenário inesperado por algoritmos, métricas, engajamento e lançamento constante dos artistas independentes, frequentemente enfrentam desafios equilibrados das criações e posição pública e saúde emocional, mas que alimentam curiosidade sobre o futuro na Nagasamob. O caso chamado a atenção para a necessidade de discutir bastidores da produção artística, reconhecer que por trás dos números da plataforma digital existe profissionais submetidos à pressão que nem sempre são visíveis ao público. Pois é aquilo que eu falei sobre o YouTube também, que acontece quando o YouTube não entrega, e aí, mano, passa mês, passa ano, e é aquilo, né, galera? A gente fica sempre na mesma coisa. Enquanto retornos e recuperação, fãs aguardam novas informações sobre o retorno, sobre a chegada em NBA álbum. Desperta grande expectativa de mineração do Nagasaki Mob. Olha só, galera, eles vão voltar. Não tem data revelada, não tem dia, mas eles vão voltar, rapaziada. Bom, é isso, tá ligado? Bom, agora a gente vai falar mais algumas coisas, tá, rapaziada, que a gente tem que complementar aqui. Espero que vocês gostem. Lembrando, quem quiser, tá aí o site, tá ligado? Pra vocês, é só vocês pesquisar o.s news, tá ligado? Foi o site aí que tá aí sobre o Retores aí, o desaparecimento dele, tá ligado, rapaziada? Pra quem quiser dar uma olhada aí, tá bom? E Silenciador, né? Tem uma música que se chama ainda mais atenção dentro dessa história, né, rapaziada? Que é Silenciador. Porque quando você conhece tudo que está acontecendo, algumas partes da música começam a ganhar outro significado. Não dá para afirmar que seja uma discussão literal, mas a dor é um tema muito presente na obra. E aí, galera, então, tipo assim, mano, essa música aqui, galera, então fala sobre algum tipo de dor, né, galera, que às vezes quando a gente sente ou acontece na nossa vida, tá ligado? A parte mais sombria de tudo isso, rapaziada, que é o que? Talvez mais preocupante seja os relatos que estaria passando por episódios que vê vultos, perceber coisas, sente realidade em uma maneira diferente. E aí começa a ficar difícil saber onde termina o personagem e começa a pessoa. Porque uma coisa é criar uma estatística sombria, outra quando a própria realidade começa a ficar sombria. Galera, é aquilo que acontece, né, rapaziada? E é bem assim mesmo que acontece, tá ligado? Bom, drogas, pressão, indústria e outras coisas, etc. Certo. E aí vem uma questão ainda mais pesada. Até onde a pressão indústria, noites sem dormir, substâncias e necessidade de transformar sofrimento em uma arte pode afetar um artista? Ou seja, rapaziada, é aquilo, mano, as pessoas começam a se perder, né, rapaziada, porque às vezes quando é muita pressão e a gente não tem muito o que fazer, muita gente cobra, muita gente fala, mas, mano, quando vai ter, por exemplo, quando vai ter live, mano, quando tu vai lançar aquela música, mano, quando tu vai lançar aquele vídeo, tá ligado? E isso acontece, rapaziada, tudo que artista, gamer, tudo isso acontece, rapaziada, tudo isso é afetado, ou seja, questão emocional, né, galera, nosso ambiente de trabalho, e a gente começa a se perder, porque, galera, a gente não tem muito o que fazer, né, então, tipo assim, eu sou um cara, claro, né, deixando bem claro, nunca irei me entreguei a essas coisas aí, né, de bebida, fumar, essas coisas, nunca, zero, não gosto dessas porra aí, não, mas acontece, né, às vezes quando a gente perde como que eu posso falar, no emocional, né, galera, a gente afeta a nossa mente, o estado mental, então assim, é complicado, tá ligado? Porque o underground, isso muitas vezes vira estatística, o artista quebrado, perdido, sombrio, transformando a própria música em dor em música, né? Ou seja, galera, como eu vejo em outros artistas que cantam música de trap, às vezes quando isso acontece mesmo, rapaziada, eu mesmo assisto música de trap, ou seja, eu vejo, mano,
Tem música ali, cara, que, meu Deus do céu, acaba deixando muito pra baixo, cara. Pra ver já é legal o dia do cara, tá ligado? Ou sei lá, mano. Entendeu? Pra ter ali um negócio pra se entreter, não, mano. Acaba sendo uma coisa bem chata ali. E isso acontece muito, tá ligado, rapaziada? Então, tipo, mano, se você vê em várias questões de traps aí, mesmo acontece, tá ligado? Mas existe uma diferença entre representar isso numa música, realmente estar vivendo isso. Pois é, galera. Tá ligado? E depois de ver a matéria, eu quero deixar a minha opinião. O que eu realmente achou de tudo isso, hein, rapaziada? O que vocês acharam realmente de tudo isso? Essa estatística é só um personagem? E aí, rapaziada, responde aí. A música é realmente representada o que eles estão vivendo? Vambora, hein, rapaziada. Bota tudo isso aí nos comentários, hein. A indústria está ajudando ou piorando a situação? E, principalmente, ele está transformando a dor em arte ou a arte está começando a consumir ele? Deixa representando essa opinião, pode crítica ou defender, rapaziada. Talvez essa seja a verdade da história por trás chamado fanático do trap emo. Não é só uma música, não é só uma estatística. É um artista tentando transformar aquilo que sente em algo em outras pessoas conseguem ouvir. Mas talvez perguntas mais pesadas, seja isso ainda estatística ou realidade. Já começamos a ultrapassar a música. E aí, galera, observação. A apresentação tem liberdade para interpretar e criticar o caso. Ao mencionar saúde mental, drogas, episódios de percepção diferentes do que foi. Então é isso, rapaziada. Esse aí foi o vídeo, tá ligado? Falando um pouquinho sobre aí o Retores Nagasaki Mob, tá ligado? Mano, espero que ele melhore, espero que ele volte, né, rapaziada, aí. Dá pra cena aí. Porque ele é muito importante, já que é uma cena aí, o trap emo é uma cena que acaba ganhando muito valor, eu acho, na minha opinião. Então, tipo, tomara que volte, né, rapaziada? É isso aí, tá, galera? Na minha visão é isso aí, entendeu? Espero que esteja bem. E é isso, tá ligado? Tamo junto, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. É nóis.